nós temos esse evangelho, Marcos capítulo 2, que nos conta sobre os, poderíamos assim dizer, embates entre Jesus e os fariseus por causa do sábado. Esse, como você sabe, é um dos assuntos mais recorrentes no Novo Testamento. Se tem uma coisa que serviu de justificativa, ou melhor, de pretexto, para que eles acusassem e condenassem Jesus, foi a questão do sábado. Então nós vamos ver isso muitas vezes na liturgia da palavra, nos evangelhos. Por isso, sem querer desmerecer o texto do evangelho, eu quero pedir a sua autorização para que, ao invés de refletir sobre ele, nós possamos refletir nessa noite sobre o texto da segunda leitura, extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 11. Eu peço essa sua permissão de refletir esse texto da segunda leitura por dois motivos. Primeiro, porque, como eu disse para você, o evangelho ele se repete muitas vezes durante o ano. Mas essa segunda leitura, ela é um texto que, se a gente não refletir hoje, talvez nesse ano de 2024, a gente não tenha outra oportunidade, porque esse texto não volta mais. E o segundo motivo é pelo fato de que hoje, celebrando lá em Malhadinha, uma das comunidades aqui da nossa paróquia, eu disse para eles assim: pessoal, à noite em Glaucilândia eu vou falar sobre a segunda leitura. Aqui em Malhadinha eu vou falar sobre o evangelho. Mas se vocês quiserem ouvir sobre a segunda leitura, assistam a essa missa. Eu não duvidaria de que nesse momento pessoas dessa comunidade estejam nos assistindo apenas por causa dessa homilia, desse texto da segunda leitura. Que, aliás, é um texto muito bonito. É um texto que, quando você vem à igreja e ouve esse texto, muitas vezes você não dá valor a ele, acha que é um entre tantos textos. Mas quando você para refletir as palavras desse texto, você fica encantado com a mensagem que ele traz. E é isso que eu quero proporcionar para você. A oportunidade de se encantar com o texto que a segunda leitura nos traz e com a mensagem de Deus. Eu tenho certeza, através desse texto aqui, Deus vai falar com muita gente aqui na igreja e também em casa. Mas para preparar o seu coração, canta de novo, fala para o Senhor: eu quero ser Jesus amado. Eu quero ser, vai, Jesus, como barro nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo, Senhor, faz-me de novo. Eu quero ser o quê? Mais uma vez, eu quero ser fala, Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, rompe a minha vida, faz-me de novo, eu quero ser, diga, um vaso novo. E se você está perguntando qual a relação dessa canção com o texto da segunda leitura, eu te respondo:
Olha o que diz o texto da segunda leitura. Só para que você possa mentalizar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Está escrito assim, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Vamos falar juntos esse versículo? Diga assim com o Padre. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Você conseguiu perceber que o texto fala de vasos de barro, sim ou não? O texto diz, trazemos. Quem trazemos? Nós. Nós quem? Nós que somos discípulos de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Diga amém. Amém. Então, quando o texto diz trazemos, você também está incluído. Você também traz este tesouro em vasos de... Aqui nós já temos duas questões para resolver. Primeiro, o texto diz, trazemos esse tesouro. Que tesouro é esse? O texto nos diz, olha o que o texto diz. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo Deus que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Então veja, qual é o tesouro que trazemos em vaso de barro? O tesouro é a luz de Deus em nossos corações. Qual é o tesouro? A luz de Deus em nossos corações. Mas a luz de Deus em nossos corações é o que, Padre? É a glória de Deus. E aqui eu queria que você entendesse isso. Você que está aqui na igreja, você que é cristão, você que está em casa, você que é cristão, cristã, precisa saber disso. Você traz dentro do seu coração a glória de Deus. Diga assim, compadre, eu trago dentro do meu coração a glória de Deus. Fala para quem está do seu lado, você traz a glória de Deus dentro do seu coração. Vamos falar para os internautas agora, diga assim, internautas, nós trazemos em nosso coração a glória de Deus. Veja você, a glória de Deus é uma luz que Deus mesmo colocou dentro de você. Não foi você que se esforçou, não foi mérito seu. Deus quis colocar dentro de você essa luz. Para você entender o que é a glória de Deus dentro de você, você imagina como se dentro de você alguém tivesse colocado uma lâmpada. E essa lâmpada está acesa. Então dentro de você tem uma luz que brilha. Alguém, não sei se você já ouviu alguém dizendo assim, nossa, você está com um olhar brilhando, o seu sorriso está brilhando, você está com um semblante brilhando. Quem já ouviu essa frase, diga amém. O que é que faz o seu olhar brilhar? O que é que faz o seu sorriso brilhar? O que é que faz o seu semblante brilhar? É a glória que está dentro de você. Querido, você precisa entender que essa glória
é a luz de Deus. Deus tirou um pouco da luz que existe nele e colocou dentro de você. Então você é o local que abriga um pouco da luz de Deus. A luz de Deus resplandece em você. E agora você entende o porquê que o diabo, o inimigo, Satanás, como diz Dona Maria, o capiroto, como diz Padre Léo, o encardido, ele quer tanto te destruir? Por que o inimigo te persegue tanto? Por que o inimigo nos persegue tanto? Por que tem tantos cristãos sendo assassinados pelo mundo afora? Porque o cristianismo ainda hoje é a religião mais perseguida, é a religião pela qual as pessoas mais morrem e são assassinadas no mundo. É porque os cristãos trazem dentro de si um brilho, e esse brilho é a glória de Deus. Se você fica feliz em saber disso, agradeça o Senhor com uma salva de palmas. Então veja, a primeira reação sua deveria ser uma reação de orgulho, de satisfação de saber isso. Nossa, Deus tirou um pouco da luz que existe nele e me deu. Eu carrego em mim a luz de Deus. Veja, eu não sou uma pessoa comum, uma pessoa como as outras. Eu não sou mais um na multidão por um único motivo. Eu trago em mim a luz de Deus. Você traz em você a luz de Deus. Você traz em você a centelha divina. Você traz em você um brilho que vem de Deus, e Ele te deu porque Ele quis te dar. E só isso deveria ser um motivo para você se sentir uma pessoa importante, não melhor do que ninguém, mas diferente. Só isso deveria ser motivo para você reconhecer o seu valor, reconhecer a sua importância no mundo espiritual. Você é tão importante no mundo espiritual que os demônios estão loucos para roubar esse seu brilho, essa sua glória, que nem eles têm. Por que o demônio é representado pela cor preta? Porque o preto é a ausência o preto é a ausência da luz. O demônio não tem a luz de Deus. Assim que Lúcifer foi expulso do céu, ele perdeu a luz de Deus que havia nele. Então você tem algo que os demônios não têm, a luz de Deus. E eles ficam loucos por causa dessa luz que você tem e que eles nunca vão ter. E é por isso que tantas tentações, tantas perseguições acontecem na sua vida. E é por isso que você, no mundo espiritual, possui uma dignidade acima dos anjos, porque você traz dentro de si a glória que é a luz de Deus. Aí se você disser assim, ó padre, mas então, se eu carrego a glória de Deus em mim, por que minha vida é tão difícil? Se eu carrego a luz de Deus dentro de mim, por que às vezes eu me sinto na escuridão? Se a glória de Deus é a presença de Deus, por que às vezes eu sinto que Deus está longe de mim? Se a glória de Deus me coloca na intimidade de Deus, por que às vezes eu sinto que Deus não me escuta? Se a glória de Deus é a bênção de Deus, por que às vezes eu me sinto amaldiçoado? Tem alguma coisa errada em mim, padre. Ou eu tenho a glória de Deus em mim e estou na bênção, ou eu não tenho a glória de Deus em mim e eu estou na escuridão.
O Senhor fica falando aí que a glória de Deus está em mim e tal. Isso é muito bonito. Mas no dia a dia não é a glória de Deus que eu sinto não, Padre. No dia a dia sabe o que eu sinto? É a treva, é a escuridão. No dia a dia sabe o que eu sinto? É as dificuldades da vida me apertando. É o mundo querendo me destruir. Eu sinto cansaço, eu sinto fraqueza, eu sinto preguiça de rezar, eu sinto que Deus está longe de mim, eu rezo e não escuto a voz de Deus. Como eu vou acreditar que a glória de Deus habita em mim? Essa porqueira que eu sou, como diz o Senhor, Padre, essa muquiça que eu sou. E aí eu digo para você, sabe por que você tem essa sensação? Por causa desse versículo aqui, ó. Você carrega a glória de Deus dentro de você, mas você carrega isso como um vaso de barro. É por essa condição de ser vaso de barro que você não consegue viver plenamente tudo aquilo que a glória de Deus pode te proporcionar. Porque você não consegue sentir, experimentar e até mesmo usufruir da glória de Deus plenamente. Porque essa glória de Deus, ela está envolvida, cercada pelo vaso de barro que é a sua vida. Está entendendo agora por que eu pedi você para cantar? Porque você é vaso de barro. Mas você não é qualquer vaso de barro. Você é um vaso de barro que carrega a glória de Deus. Amém? Amém. Então canta de novo. Feche os olhos agora. E diante do que você ouviu até esse momento, eu quero que você cante e sinta isso. Eu sou um vaso de barro, mas não um vaso de barro qualquer, mas sim um vaso que carrega a glória de Deus. Canta isso. Eu quero ser. Fala para ele. Como barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida. Rompe minha vida. Faz-me de novo, Senhor. Faz-me de novo. Eu quero ser, fala. Eu quero ser. Eu quero ser. O quê? Um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser. Eu quero ser. Fala para ele, fala. Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Senhor. Rompe minha vida. Faz-me de novo. Diga, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Então olha só. Quais as implicações de ser um vaso de barro que carrega a glória de Deus, um tesouro? A primeira implicação é que o vaso, ele vem do... Eu não ouvi, o vaso vem do... E como você sabe, o barro é a matéria-prima mais básica e até sem valor. Se você chegasse e dissesse assim para as pessoas: olha, eu tenho aqui nessa vasilha uma quantidade de ouro, você quer comprar? Muitas pessoas gostariam de comprar.
Agora, se você chegar e disser, eu tenho aqui nessa vasilha um monte de barro, você quer comprar? As pessoas vão querer comprar, sim ou não? Por que ninguém quer comprar barro? Porque barro não tem valor. Porque barro você encontra em qualquer estrada. Há um tempo atrás, quando estava chovendo em Glaucilândia, por exemplo, a gente não tinha condição de ir celebrar a missa nas Rosas, porque era tanto barro que nem dava para passar com o carro. E para falar de algo mais grave, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê, você acompanha as notícias, você sabe. Agora que a chuva baixou, agora que a enchente, a água escorreu ou a água foi absorvida pela terra, à medida que a chuva foi baixando, que as águas foram desaparecendo, o que ficou? Barro. Barro. Aquele barro ali tem valor, sim ou não? Não. Alguém vai querer comprar aquele barro? Não. Então veja, a sua matéria-prima não tem valor nenhum. E você sabe quando é que você descobre que a matéria-prima do ser humano, que é o barro, não tem valor? É quando você vai num velório, ou mais especificamente, quando você vai no sepultamento de alguém no cemitério, e você vê eles colocando o caixão dentro da cova e jogando terra. Aquele ato ali é uma prova de que naquele momento, aquele corpo, aquela matéria perdeu o valor, virou barro. Então a sua matéria, a nossa matéria não tem valor, é barro. Mas veja, com essa matéria do barro foi feito um vaso. Agora eu pergunto para você, o barro não tem valor, mas o vaso tem valor, sim ou não? Sim. Então veja, você não é só barro, você é um barro que se transformou em vaso. Por quê? Diz o Salmo 138, você era como um monte de barro dentro da barriga da sua mãe, e Deus foi lá na barriga da sua mãe e foi modelando você. Sabe igual quando você faz um bonequinho de massa? Deus foi fazendo um bonequinho ali no ventre da sua mãe, e quando você veio ao mundo, você não veio só como barro, você veio como vaso. De barro, é claro, mas um vaso moldado à mão de Deus. Preciso que você coloque a mão no coração agora e diga assim: eu não sou apenas barro. Eu não sou apenas barro. Eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. A minha matéria Pode não ter valor comercial, pode não ter valor comercial, mas a minha vida mas a minha vida tem um valor inestimável, porque o Senhor, que é o meu oleiro, me formou, me modelou no ventre da minha mãe. E hoje eu sou o vaso que Deus criou e trouxe ao mundo. Eu queria que agora você se enxergasse assim como um vaso que Deus trouxe ao mundo. Talvez você não é o vaso que você queria. Talvez a sua aparência não seja a aparência que você queria. Mas enquanto ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus, você é o vaso que Deus planejou. Por essa obra-prima que é você, que Deus fez, eu peço a você agora uma salva de palmas. E veja, você não é só um vaso moldado pela mão de Deus, você carrega dentro de si um tesouro.
E esse tesouro, dinheiro não pode comprar. Esse tesouro você não consegue vender. Esse tesouro ninguém pode roubar de você. Esse tesouro não tem como ser comercializado, porque esse tesouro é a glória de Deus presente na sua vida. É disso que Paulo está falando aqui. Pessoal, acorde. É como se Paulo estivesse gritando: ei você que se sente um nada, ei você que se sente pequenininho, que se sente desmoralizado, que se sente a pior pessoa do mundo, sabia? Você carrega tesouro dentro de você. E esse tesouro vale mais do que o ouro, a prata, o diamante, vale mais do que os títulos de crédito, vale mais do que as bolsas de valores, vale mais do que tudo nesse mundo, porque esse tesouro é a glória de Deus presente na sua vida. Se você se sente pequeno, se você se sente um nada, é porque você não entendeu o que você carrega dentro de si. É mais que ouro. Eu queria tanto, meu irmão, eu queria tanto que você conseguisse ter essa visão espiritual da riqueza que está dentro de você, do quanto você é precioso por carregar dentro de si o tesouro de Deus. Aí você me volta com aquelas perguntas: padre, mas de novo eu te falo, saber disso muda em que minha vida, padre? Minhas dificuldades continuam as mesmas, meus problemas continuam os mesmos, minhas lutas continuam as mesmas. Então deixa eu te contar o que Paulo diz nessa carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que vai acontecer quando você entender o que você carrega dentro de você. Responde para o padre agora. Você, como vaso de barro, carrega dentro de você o quê? A glória de Deus. A glória de Deus, que é um tesouro. Então você vai responder assim, quando eu perguntar o que você carrega dentro de você, você vai dizer: um grande tesouro. E eu vou perguntar: que tesouro é esse? Aí você responde: a glória de Deus, tá bom? Você que é um vaso de barro, você que talvez está assistindo a essa missa se sentindo pequenininho, se sentindo a pior pessoa do mundo, você precisa entender que você carrega algo dentro de você. O que que você carrega dentro de você? Um grande tesouro. Esse grande tesouro é ouro? Não. É prata? Não. É diamante? Não. É títulos de crédito? Não. É bens materiais? Não. Esse grande tesouro que você carrega dentro de você é o quê? A glória de Deus. Isso tem que ficar na sua cabeça. Você não pode esquecer disso nunca mais. Eu trago em mim a glória de Deus. Você traz em você a glória de Deus. E Paulo está dizendo assim: quando você entender isso, algumas coisas vão mudar. Talvez fora de você nada vai mudar, mas dentro de você tudo vai mudar. Sabe por quê? Agora Paulo vai falar assim, ó: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Diga com o padre: somos afligidos de todos os lados. Somos afligidos de todos os lados, Mas não vencidos pela angústia. mas não vencidos pela angústia. Paulo está dizendo assim, ó: se você entender o que você carrega dentro de você, esse grande tesouro, e que esse grande tesouro é a glória de Deus, você vai perceber uma coisa: você pode passar por grandes aflições. Pode chegar um momento de você se sentir afligido por todos os lados. No trabalho, aflição. Na família, aflição. Na sua vida pessoal, aflição. Na sua vida sentimental, aflição. Na sua vida espiritual, aflição. Você pode se tornar um homem cheio de aflição, uma mulher cheia de aflição, mas algo vai acontecer. Você não será vencido pela angústia.
Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Você pode até sentir a angústia, porque você é vaso de barro, mas se carrega dentro de você a glória de Deus, a angústia não vai te vencer, porque o seu Deus é maior do que a angústia que oprime, que aperta seu coração. Quem está conseguindo entender, quem está conseguindo guardar essas coisas no coração, dá uma salva de palmas para Jesus. Então veja uma coisa, nós estamos em um tempo, meu irmão, eu não sei se você percebe isso, um tempo de aflições. Quem consegue perceber e sentir isso, diga amém. Nós estamos em um tempo marcado pela angústia, e essa palavra talvez seja a palavra que mais explica o que está acontecendo no mundo hoje, angústia. Você liga o jornal, você vai assistir as notícias, só angústia. Coisas no Brasil, coisas fora do Brasil, coisas no mundo inteiro que te angustiam, e você desliga você desliga a televisão e fala, eu vou olhar no celular, a televisão só está me causando angústia. Aí você pega o celular, vai ver as notícias, só angústia. Aí você diz, não vou mexer com o celular não, o celular está me angustiando, eu vou na casa do meu vizinho conversar com o seu vizinho. Você chega para conversar com o seu vizinho, só angústia. E você está percebendo quantas pessoas se entregando para a angústia? Quem está percebendo? Diga amém. O mundo está ruindo, o mundo está se dissolvendo, o mundo está se desintegrando diante da angústia. Mas eu trago para você uma boa notícia. Você não vai ser destruído pela angústia. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de si a glória de Deus, que não deixará a angústia tomar lugar no seu coração. Paulo diz assim, olha, vem compadre, versículo 8. Nós somos colocados entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Eu gosto muito do texto original, que o texto original diz assim, nós podemos ficar perplexos. E o que é ficar perplexo? É quando você olha para a realidade e você fica sem acreditar. Eu não sei vocês, mas até agora eu não consegui acreditar que no meu país, no Rio de Janeiro, uma mulher teve coragem de pegar o corpo do tio morto e levar no banco para conseguir empréstimo. Eu não consigo, pessoal, isso não entra na minha cabeça, como que um ser humano é capaz de fazer isso. Não entra na minha cabeça como que um filho é capaz de matar a mãe, cortar a mão da mãe, arrancar a mão do corpo, para ir no banco utilizando a digital da mãe para sacar dinheiro. Qual a reação nossa diante de tudo isso? Perplexidade. A gente fica parado, a gente fica, como diz Dona Maria, abobalhado, sem acreditar. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no Brasil, a gente fica sem acreditar. E deixa eu te falar, se isso estiver acontecendo com você, é normal, viu? Você não está doido, você não está lelé da cuca, você não perdeu sua fé, é normal essas notícias te chacoalhar por dentro, te balançar, e você falar assim, eu não consigo acreditar. Mas veja, se você carrega a glória de Deus dentro de você, ainda que você fique perplexo, você não vai se deixar vencer pelo desespero. Uma pessoa que traz a glória de Deus dentro dela, ela não se deixa vencer pelo desespero. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, seja a notícia que for, de doença, de tragédia, você não deixará que o desespero tome conta. Sabe por quê? Porque você carrega a glória de Deus dentro de si. Paulo continua.
Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Veja quantas situações de perseguição, quantas pessoas perseguidas dentro da família, perseguidas no ambiente de trabalho, perseguidas por causa da sua fé, perseguidas por causa da sua religião, perseguidas talvez por não aceitar essas ideologias que andam se infiltrando no país, perseguidas. E você pode ser perseguido, meu irmão. Fique você sabendo, se você traz a luz de Cristo dentro de você, a glória de Deus dentro de você, pode acontecer de pessoas quererem te perseguir, mas lembre-se, você não ficará desamparado, porque Jesus também foi perseguido, mas Deus não o abandonou nas mãos da morte. Deus não deixou Jesus sozinho. Ele não vai te deixar sozinho, porque você carrega a luz dele dentro de você. E Paulo diz, olha isso, pessoal, olha essa parte que eu me sinto indigno até de refletir isso com você. Olha o que Paulo diz: nós podemos até ser derrubados, mas nós não seremos aniquilados. Eu quero dizer para você que durante essa sua vida aqui na terra, você pode encontrar pessoas que queiram te prejudicar, atrapalhar a sua vida, pessoas que queiram te derrubar. E talvez essas pessoas até consigam derrubar você. E eu quero agora me dirigir a todos vocês que estão de pé, que não foram derrubados, mas eu quero me dirigir também a você que foi derrubado. Você que foi derrubado no seu casamento, você que foi derrubado por aquele colega do serviço que você achava que era seu amigo, que puxou seu tapete. Você que foi derrubado dentro da sua casa, da sua família, pelo seu próprio irmão, pela sua própria irmã. Você que foi derrubado por cunhado, cunhada, por sogro, sogra. Você que foi derrubado pela sua nora. Você que foi derrubado pelos seus parentes, como primos, tios, sobrinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles podem derrubar você, mas eles jamais vão te destruir. Sabe por quê? Porque você carrega a luz de Deus dentro de você. E esse Deus que colocou a luz dele dentro de você, não deixará que essa luz se apague sem que antes você alcance a vitória. Por isso eu digo para todos vocês que foram derrubados na vida, não se desesperem. Jesus foi derrubado 3 vezes pela cruz, mas ele não ficou no chão. E quando os fariseus e os saduceus acharam que venceram Jesus, porque ele morreu na sexta-feira, e comemoraram a vitória que eles achavam que seria deles, Jesus ressuscitou no domingo para dizer: quem tem a glória dentro de si não é aniquilado, porque Deus guarda a sua alma e protege a sua vida. É isso que eu tinha para falar para você. Talvez saber que a glória de Deus está dentro de você não vai mudar nada. Seu sofrimento vai continuar, suas dores vão continuar, suas lutas vão continuar, as pessoas que te perseguiam vão continuar te perseguindo, mas uma coisa tem que mudar, e é só por isso que eu faço essa homilia, para mostrar para você que eles vão tentar, eles podem tentar, Satanás pode tentar, o diabo pode tentar, os invejosos podem tentar, quem não quer o seu bem pode tentar, mas não vão conseguir. Não é porque você é forte, é porque você carrega dentro de você a marca de Deus. Deus carimbou você com a sua glória, e ninguém pode mudar isso, meu irmão. Por isso, ao invés de ficar chorando, se sentindo um Zé Ninguém, levanta a sua cabeça,
Você é um vaso de barro, mas você carrega um tesouro dentro de si. A glória de Deus, que não tem nada nesse mundo que possa comprar.